Olá, sou Luiz Ribeiro. Eu sou Breno Ribeiro. Estamos aqui para mais um episódio do Academia Responde. E no episódio da Academia Responde hoje nós vamos responder a pergunta de quem, Breno? Letícia. E o que a Letícia é? Ela é planejadora de manutenção. Tá certo. A Letícia é uma planejadora de manutenção e ela tem uma pergunta, uma dúvida aqui. Qual que é essa pergunta, Breno? Ela fez um treinamento de PCM há pouco tempo e foi ensinada a criar os planos de manutenção com base no FEMEA. Só que ela não tem tempo e nem recursos para fazer isso. O que você sugere nesse caso? Muito bem. Vamos responder a pergunta então da Letícia? Vamos? Pois bem, essa pergunta da Letícia é uma dúvida que muita gente tem, não é só ela, né? Que se faz muitos cursos PCM hoje em dia aí, ou muita gente está falando sobre elaborar os planos de manutenção baseado no FEMEA. Só que aí ela não tem tempo e nem recurso para executar isso lá na prática do chão de fábrica, na situação que ela vive. E o que eu sugiro com relação a isso? Pois bem, para a Letícia e para quem tem essa dúvida também em relação ao FEMEA, a usar ou não usar, se você quer se aprofundar mais nesse assunto, se você for lá no meu canal, academiademanutenção.com no YouTube, e você procurar pela live número 5, eu detalho exatamente esse tema lá, como elaborar os planos de manutenção de uma maneira simples, prática, funcional e de baixo custo para a empresa, sem usar o FEMEA. Mas, pois bem, vamos lá, uma explicação dessa pergunta, dessa dúvida da Letícia, com relação assim, o FEMEA, eu devo usar, não devo usar, e se eu não tenho tempo e nem recurso para fazer isso? É exatamente essa reflexão que nós temos que começar a ter. E por isso que eu chamo de PCM da vida real, né? Porque a realidade lá no chão de fábrica é bem diferente do que você aprende na teoria. Porque a teoria te pede para você fazer uma coisa, mas quando você vai executar lá, não é exatamente isso que você encontra. Então eu queria passar para vocês aqui esse livro, o RCM na quarta geração, de Denis Mortellari, Ney Pisati e Kleber Siqueira. RCM fala exatamente de confiabilidade pelo conceito do John Mobral, que veio para o Brasil esse conceito através dessas 3 pessoas da SQL Brasil. E aqui nesse livro ele fala exatamente sobre confiabilidade e um dos itens é FEMEA. Só que olha que interessante, aqui na página 23 desse livro, eu estou estudando bastante ele, aqui nesse parágrafo na página 23, eu vou ler aqui para você para ficar mais claro. É só um trechinho aqui para a gente fazer uma reflexão aqui sobre essa questão do FEMEA. A necessidade da gestão de riscos vem corroborar que devemos assumir o entendimento segundo o qual as falhas ocorrerão e que as melhores práticas da manutenção não podem zerá-las. E ainda, que a partir do conhecimento das suas consequências, podemos aceitar a sua ocorrência, permitindo a alguns equipamentos a situação run to failure, se esta for a melhor decisão econômica. Então, todos esses paradigmas são difíceis de entender, mas terão que ser compreendidos e aceitos para que se mantenha a competitividade das nossas empresas. Então, o que eles estão dizendo aqui nesse livro? Que as quebras, as falhas, por mais que você tenha a sua melhor prática de manutenção adotada, que no caso seja FEMEA, seja confiabilidade, seja o que for, as falhas continuarão a existir. Quer saber por quê? Se você for aplicar o conceito de confiabilidade, o FEMEA exatamente, você vai encontrar muito na questão de onde precisa ter realmente, que é a aviação. Um grande exemplo, os aviões. É preciso você ter confiabilidade no avião, não é mesmo? Então você aplica essas técnicas de confiabilidade, o FEMEA, porque é uma situação que exige confiabilidade máxima. Só que avião cai, não cai? Avião quebra, não quebra? Não é 100% de confiabilidade. Ele tem as suas falhas. Então é isso que eles estão dizendo aqui no livro, que por mais confiável que você tenha a sua gestão de manutenção, sempre vai ocorrer uma falha. E você tem que aceitar isso, e as consequências disso também. E às vezes é mais fácil você ter o run to failure, correr para a falha, ou seja, deixa quebrar logo e já corrige, já melhora a situação, do que ficar me martirizando, sofrendo com aquelas coisas. Então, você nunca vai conseguir zerar as falhas. Pensando nisso, então, como que eu elaboro meu plano de manutenção de uma maneira simples, prática, funcional e de baixo custo? É bem simples. Se você for analisar por base no FEMEA,
Tá errado? Não, é perfeito, é sensacional, uma ferramenta extraordinária. Mas o FEMEA não foi feito para elaborar planos de manutenção, e sim foi feito para problemas específicos, analisar os modos e falhas. E ele serve para um monte de coisas, para analisar problemas e trazer soluções. E ele é adaptado para fazer planos de manutenção também, porque você consegue detalhar praticamente o equipamento todo em todos os modos e falhas dos componentes do equipamento. E aí com certeza você consegue ter um afinamento bem legal para você fazer um plano de manutenção. Só que tem um grande porém aí, ó. É o que a Letícia está perguntando aqui nesse vídeo. Eu não tenho tempo e nem recurso para fazer isso na prática. E é a realidade lá do chão de fábrica, quando você vai para a empresa, ninguém tem mais tempo hoje. A empresa não tem mais tempo para você elaborar seus planos de manutenção lá de uma maneira correta. Ela quer resultado rápido. Você está na empresa para gerar resultado para a empresa, ela tem que lucrar, ser competitiva no mercado. E você tem que adaptar, conforme o livro disse aqui, você tem que adaptar esses modelos. Querendo ou não, você vai ter que aceitar e se adaptar a isso, porque a empresa precisa ser competitiva. E para ser competitiva, a manutenção tem um papel fundamental em ajudá-la nisso, quebrando menos, reduzindo os custos e entregando mais. Isso é fundamental para a sobrevivência das empresas hoje, e a manutenção vem de encontro com relação a isso. Então, quando eu parto para fazer um FEMEA, para elaborar meus planos de manutenção, uma que já começa porque o FEMEA eu não faço para todos os equipamentos. Você vai ter que montar a criticidade dos equipamentos, vai ter lá o crítico A, B e C, e aí para os equipamentos críticos A, você vai elaborar um FEMEA para eles. Então aí já é uma pequena porcentagem dos seus equipamentos, não é para tudo. E aí você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Vai ter que ter pessoas da manutenção, com conhecimentos de gestão, os operadores, os técnicos, alguém que conduza a ferramenta, ou seja, vai ter que ter uma equipe muito diversificada, multidisciplinar para elaborar o FEMEA, porque sozinho você não consegue elaborar ele, porque falta conhecimentos específicos em alguns pontos do equipamento, dos modos e falhas e assim por diante. Então, ou seja, vai demandar muito recurso. Imagina o tempo que você vai demorar para fazer esse FEMEA para cada equipamento, para cada componente, para cada modo de falha. Vai levar muito tempo. E aí, se você está sendo cobrado pela gestão da empresa, alta direção, para entregar um resultado rápido, não é o melhor caminho para você começar a implantação do FEMEA. Então, o que você pode fazer? Toda empresa tem um sistema de medição que seja OE, produtividade, apontamentos, ou seja, ela começou a produção, ela tem uma entrega no final do mês. Então esses apontamentos são anotados em algum lugar, pode ser em caderno, pode ser no sistema, pode ser uma coleta automática. Então assim, esses dados já estão disponíveis ali no sistema da empresa, ou seja, em papel, ou seja, informatizado no sistema, ou qualquer que seja. Se não tem, também não tem dados de produção, mas toda empresa tem que ter essa condição porque é a sobrevivência dela, ela tem que entregar. Então ela tem o número dela para entregar e executou ou não. Você não executou por quê, né? Foi problemas de manutenção, foi problema de disponibilidade, foi problema de qualidade, o que foi essas ocorrências. Então geralmente pode ser não de uma maneira perfeita, mas toda empresa tem esses apontamentos anotados em algum lugar. Então, se ela tem esses apontamentos anotados em algum lugar, você vai ter lá as informações de quebra de cada equipamento. Com base nesses apontamentos de quebra pelos equipamentos, você pode montar um histórico de 2, 3 meses mínimo, até pelo menos 6 meses. Você pega um período de 6 meses e estratifica as quebras que teve em cada equipamento, quais os subconjuntos que mais quebraram. Em cima de cada quebra de cada subconjunto, você vai analisar lá os itens que mais quebraram e aí você começa a analisar qual que é a técnica de manutenção que eu conseguiria pegar aquele problema antes de ele acontecer. Uma inspeção técnica eu conseguiria eliminar aquele problema? Ou uma preventiva, eu teria que fazer uma preventiva de determinado tempo? Pelo histórico de quebra, vem quebrando com qual frequência? Não sei, em 6 meses quebrou uma vez só. Em 6 meses quebrou 4 vezes. Então eu sei ali que tem uma frequência de quebra para aquele item. Então eu consigo, pela minha análise superficial ali, bem rápida, com o técnico de manutenção daquele equipamento, com um engenheiro ou da área que esteja, ou até a própria PCM, fazer uma análise rápida. Qual que é a técnica de manutenção que eu conseguiria eliminar aquele problema para que ele não quebrasse mais? Uma preditiva, uma preventiva, uma inspeção técnica, uma lubrificação,
ou uma manutenção autônoma até, às vezes, de limpeza. Então, qual técnica eu conseguiria pegar? E aí você vai conseguindo montar um plano de manutenção baseado no seu histórico de quebras. Vai ser perfeito? Não, mas esse é o processo, melhoria contínua. Quanto mais técnico você for para montar esse plano com base no histórico de quebras, mais assertivo você vai ser também. Porque os técnicos mecânicos, os eletricistas, os mantenedores, né, eles têm o conhecimento. Se você for perguntar para eles, eles sabem. O problema é que às vezes está na cabeça deles, está no cotidiano deles, está segurando essa informação, tem que tirar essa informação deles e trazer para o papel. Aí você vai conseguir ter um histórico de quebra mais assertivo e vai conseguir definir técnicas para você matar aquele problema de uma maneira rápida, simples e funcional e que seja de baixo custo. Uma vez montou esse plano rápido, em um mês você conseguiria montar todo esse histórico de quebra e levantar quais as técnicas de manutenção que você conseguiria eliminar aquele problema. Ah, vai ser perfeito? Não, não vai ser perfeito. Aí vem a melhoria contínua. Por isso que tem as outras ferramentas de manutenção que te dão suporte a isso. Uma delas é a análise de quebra-falha. Se depois que você implantou esses planos, começou a rodar eles e teve quebra no equipamento, aí você vai fazer uma análise de quebra-falha de acordo com os seus critérios que você definiu lá, se for ter análise de quebra-falha. E com base nessa análise de quebra-falha, você vai tratar aquele problema e vai revisar seu plano de manutenção. Aí você vai melhorar ele. Ah, aconteceu uma nova quebra, vai lá, faz uma nova análise de falha e atualiza seu plano de manutenção. Ao longo de um ano, você tem seu plano de manutenção rodando, suas quebras com certeza vão reduzir, talvez não a nível aceitável no primeiro momento, mas vai reduzir drasticamente. E você fazendo essa análise de quebra constantemente, vai cada vez mais reduzindo. Então, no período de um ano, você vai ter um plano de manutenção adequado, funcional, simples e de baixo custo para a sua empresa e que funciona. E elaborado junto com os técnicos de manutenção. Isso dá um grande valor para a empresa, para os funcionários, fica funcional porque as pessoas acreditam nele, porque participaram da elaboração, não foi baseado somente em um grupo de pessoas pequeno, porque você pode envolver todos eles para definir qual estratégia que pode ser resolvida aquele problema de quebra. Então você consegue ter o engajamento das pessoas e seu plano vai constantemente sendo melhorado. Aí você consegue avaliar a técnica, às vezes é o conhecimento da sua equipe que não está conseguindo executar aqueles planos e não necessariamente só a atividade de manutenção que está sendo o problema. Então tá vendo, você consegue elaborar assim plano de manutenção de uma maneira simples, com base no seu histórico de quebras de 2 a 6 meses, pelo menos 2 meses, 3 seria o correto, de 3 para frente. 6 eu considero ideal, porque o período de 6 meses é um período que acontece muita coisa na empresa. Então nesse período você consegue ter uma base bem legal para elaborar um plano mais assertivo. Mas se eu não tenho base de 6 meses, eu vou fazer de 3 então. Ah, mas não tenho também nada, Luiz. Então começa a medir por 3 meses. Começa a partir de hoje, vou começar a medir pelo menos. Daqui 3 meses você já tem essa base de dados. Aí você consegue montar seu plano a partir daí, no 4º mês. Então não fica tão longo assim esse período para elaborar os seus planos de manutenção de uma forma rápida, simples e funcional e que seja de baixo custo, sem ter que usar a técnica do FEMEA. Porque o FEMEA é para grandes empresas estruturadas que precisam ter confiabilidade para atacar um ponto específico. Por exemplo, a aviação é muito utilizado, equipamentos medicinais que não pode ter erro. E é para onde você não pode ter falha realmente, meios de transporte. Então, assim, nesses casos, você utiliza realmente uma ferramenta FEMEA baseada em pessoas qualificadas para isso, para atacar um ponto específico. Por exemplo, o avião não pode cair, o que nós vamos fazer para que ele seja o mais confiável possível? Aí sim, faz um grupo de estudo para melhorar a confiabilidade do avião, por exemplo. E não para a empresa toda. E se você for fazer isso, vai demorar muito tempo. Então, às vezes tem um equipamento crítico na sua empresa que é o coração. Às vezes vale a pena você fazer para esse equipamento. Mas você entendeu que só com a análise das quebras que tiveram ao longo do período que você determinar já é o suficiente para você elaborar um bom plano e que hoje as pessoas precisam ter velocidade. E não, nossa, eu tenho a melhor ferramenta do mundo. Mas não adianta ter a melhor ferramenta se o piloto não sabe pilotar a melhor ferramenta. Então é mais fácil começar do básico, do simples e ir melhorando a cada dia. E aí evoluindo 1% por dia, 2% por dia, 3%, aí você vai crescendo com isso aí.
Tá certo? Eu acho que com isso deu para esclarecer essa dúvida da Letícia sobre a aplicação do FEMEA, porque senão você vai lá assim, ó, vou aprender FEMEA, lindo, maravilhoso, ferramenta espetacular, modos de falha, detalha tudo, bonitinho, mas quando você cai lá no chão de fábrica da empresa, você não consegue executar. A empresa não te deixa executar, porque ela te cobra tanto volume de trabalho, cobrança, pendências. Você vai cair no sufoco do dia a dia ali e não consegue fazer a sua entrega que você precisa. Então vai começando devagar, aos pouquinhos, e vai evoluindo. Com o tempo você chega nesse patamar de criar um FEMEA para um equipamento específico, depois cria para outro, mas aí você já tem as coisas implantadas e mostrando algum resultado para não ficar tão dependente de uma única ferramenta que vai ser implantada daqui a 1 ano e vai mostrar um resultado só daqui a 2 anos. Aí você vai ser cobrada pela sua alta direção e vai acabar sendo considerado como incompetente porque não consegue implantar e mostrar um resultado, por causa do tempo que você tem para executar. Eu falo isso porque eu já passei por esse tipo de experiência. Meu diretor uma vez me cobrou que já estava 3 meses na empresa e queria um resultado meu de curto prazo. O que eu iria fazer? Então, se eu fosse tomar uma decisão baseado no FEMEA, eu com certeza não ia entregar o resultado rápido. Então, eu usei essa estratégia de analisar as quebras e atacar os pontos principais da empresa, que é o que precisa hoje. Está mudando o conceito, as coisas estão evoluindo cada vez mais e você precisa evoluir com isso aí também e reduzir custos, que é o que traz resultado para a empresa realmente. Tá certo? Espero que tenha ficado claro mais esse episódio da Academia Responde. Se você tem pergunta para fazer, pode mandar para mim que nós estaremos respondendo aqui semanalmente essas perguntas nesse episódio da Academia Responde, tá certo? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.